Olá, meu nome é João Manuel Vieira de Moraes Neto, eu sou aluno da instituição Estácio, aluno de Direito, e eu tenho uma tarefa aqui para fazer, que é um parecer jurídico sobre a responsabilidade do fornecedor de estacionamento, digamos, na verdade a responsabilidade de um supermercado sobre furto no estacionamento. Então vamos à vaca fria. Temos som aqui, deixa eu só conferir, porque uma vez eu gravei um vídeo e quando eu fui ver não tinha som. Então rapidinho aqui. Pá, pá, pá. Alô, temos. Beleza. Habeas Sounds. Eu já comecei a tarefa, na verdade, e tive que reiniciar o computador porque deu problema no Explorer. Eu uso o Windows 7. Estamos em 23 de maio de 2020. 23 de maio, hein? Hoje é o dia que é? É o dia que começou a Revolução em 1932, se eu não me engano. Enfim, vamos abrir aqui a pasta do nono semestre do NPJ que estou fazendo, e eu já tenho aqui um parecer que eu vou ler novamente. Eu já fiz um documento aqui que eu separei os 3 quesitos que serão tratados no parecer, mas eu vou ler de novo aqui só para constar neste vídeo, embora esse vídeo não tenha nenhuma pretensão nenhuma mesmo. Na verdade, ele é só um estímulo para eu ficar sentado na cadeira e não fugir do foco, porque eu fujo muito do foco. Temos aqui Google. Google, me diga sobre o dia 23 de maio. São Paulo. Rapidinho, porque eu não quero viajar muito. Aqui, Avenida 23 de Maio, aqui, ó, minha web, nos história. Tá bom, vai. Sei lá, vamos ver da Folha, porque eu acho que é um veículo que tem um pouco mais de visibilidade e credibilidade, se é que eu vou conseguir abrir, né, porque eu não sou assinante. Ixi, já abriu outro. Rapaziada, tá lento o negócio aqui. Aqui em 1932, 4 estudantes paulistas foram mortos no confronto com a polícia, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, por isso que se chama MMDC. Manifestaram contra a ditadura de Getúlio Vargas. Getúlio, sai fora. A morte dos 4 estudantes foi o estopim de uma revolta paulista contra o governo a favor de uma constituição, exatamente. As iniciais dos nomes dos estudantes, MMDC, passaram a ser o símbolo da revolta de São Paulo, que eclode no dia 9 de julho e passa para a história com o nome de Revolução Constitucionalista de 32. Legal, gostei. Quiserem continuar lendo esse artigo, Mini Web Educação, Cidadania aí nos História, mmdc.htm, certo? E é isso. Hoje acho que não é um dia que dá pra dizer feliz 23 de maio, né? Mas com certeza é uma data muito importante. Vamos lá. Direito do consumidor. Caso 1. O cliente lhe procura e informa que deixou seu carro no estacionamento do supermercado Compre Compras Limitada. Ao se dirigir à vaga onde estava estacionado o carro, não o encontrou e descobre que o veículo foi furtado.
procurou a empresa, que por sua vez declarou que não tem responsabilidade, demonstrando que possui no local 10 placas que informam ao consumidor desta situação. Com base em sua narrativa, o cliente quer um parecer sobre a possibilidade jurídica do pedido de indenização e se corre o risco de ter o seu pedido negado, tendo em vista que o carro era avaliado em 120 mil e não possuía seguro. Está com receio de perder a causa e ter que arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais. Bom, diante deste enunciado, eu separei aqui os pontos-chave que estão sendo abertos aqui. E enquanto isso, eu já vou me adiantando aqui. Caroço. É daqui do Google.com, né? Eu tenho que usar o Google pra lembrar disso. Tá. Bom, eu quero o site do STJ. stj.jus.br, memorizar isso daqui. Bom, esse daqui é o documento que eu preparei para começar a dissertar. E 3 tópicos, né, que eu separei, que eu extraí desse texto aqui do lado. Responsabilidade da empresa, estacionamento, furto, placas indicativas e incentivos de isenção de responsabilidade. B. Possibilidade jurídica de indenização pelo fato ocorrido. C. Possibilidade de sucumbência, as custas processuais e honorários sucumbenciais. Ok. Já está na minha pesquisa aqui, porque não sei porquê, porque esse site é maravilhoso. Informativos de jurisprudência, estacionamento gratuito, externo e livre acesso, roubo com emprego de arma de fogo, fortuito externo, inaplicabilidade da súmula 130 da STJ, exclusão da responsabilidade. Mas olha só, estacionamento gratuito, externo e de livre acesso. Roubo com emprego de arma de fogo. Tá? Configurou fortuito externo. Inaplicabilidade da súmula 130 da STJ. E aqui a informação do inteiro teor, esse daqui já não é o caso, não se aplica, então eu vou passar para o próximo. Direito civil, direito consumidor, responsabilidade civil e consumidor, crime de roubo, roubo também, emprego de arma de fogo, drive-thru de lanchonete, fortuito interno, aplica o 130, a súmula número 130 do STJ. Olha só que interessante, a gente aprendeu outra coisa aqui rapidinho. Terceira turma, tá? Paulo Tarso Severino, tá tudo bem? Vamos lá, direto ao assunto. Direito civil, ação indenizatória, roubo de motocicleta, emprego de arma de fogo, já não é a mesma coisa. Área externa de lanchonete, estacionamento gratuito, fortuito externo, tá vendo? Inaplicabilidade da súmula 130. Tá, não é o caso. Vamos lá então, o que é isso daqui? Quarta turma. Direito consumidor, responsabilidade de shopping center por tentativa de roubo em seu estacionamento. Não, muito diverso do objeto da minha pesquisa. Vamos lá então, terceira turma, direito consumidor, responsabilidade pelo fato de serviço. Bom,
O restaurante que oferecia serviço de manobrista. Não, tá muito diverso também. Terceira turma, consumidor. Responsabilidade por roubo ocorrido em estacionamento privado. Diverso. Assalto, não. Seguradora, subrogação. Isso daqui seria tipo um segundo momento da nossa... do nosso caso concreto, né? Então, nesse momento não interessa, mas também achei interessante. Olha isso daqui, responsabilidade, furto de veículo e estacionamento. Olha, isso daqui parece que cabe. Vamos ler. A turma entendeu que o fato de estacionamento público ser utilizado em grande parte por pessoas que frequentam o shopping center, apesar dessa divergência, não conduz à responsabilidade dele por furto de veículo ocorrido naquele estacionamento, pois penaliza todo aquele que possuísse estacionamento próximo, estabelecimento próximo ao estacionamento público, ainda que sem qualquer ingerência de sua administração. Assim, a turma conheceu do recurso e lhe deu provimento para estabelecer sentença de improcedência ao pedido inicial. Calma, vamos voltar aqui ao nosso caso concreto, porque realmente me fugiu uma informação da minha mente. Ele deixou o carro no estacionamento do supermercado. Não é um estacionamento público, não se aplica próximo. Terceira turma, latrocínio, meu Deus, não. Furto, campus universitário, puxa vida, complicado, não. Acidente de trânsito, estacionamento, não. Roubo, estacionamento, cara, não. Furto, motocicleta, estacionamento, clube. Peraí, vamos refinar essa pesquisa aqui. Não. Ó, em primeiro lugar eu já vi que aquela súmula 130 lá pode ser útil, né? Então... Não, puxa vida, não dá pra ir direto ao assunto aqui. Não, puxa vida, eu quero a 130, se aqui está na 600 e pouco. Vixe Maria, né? Caramba, tem que ter um jeito mais fácil de pesquisar isso. Responsabilidade de estacionamento. Deixa eu editar isso aqui. Como assim? Responsabilidade. Estacionamento. Supermercado. É isso? Tá. Furto. Furto é outra palavra-chave. Né? Não emprego de violência, enfim. Acho importante, vamos ver. Oxe Maria, sério isso? Crime de roubo. Roubo de motocicleta, emprego de arma de fogo. Caramba. Não. Bom, não é o caso do dano moral, nem perde tempo. Responsabilidade civil. A empresa responde perante o cliente a reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Bora, isso aqui mesmo. Precedentes originários.
A jurisprudência, vou ler, vai. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o estabelecimento comercial é responsável pelo dano decorrente de furto do veículo ocorrido em estacionamento colocado à disposição do cliente. Aí continua, né? Continua. O manifesto interesse econômico do estabelecimento comercial identificado com aumento de sua lucratividade e incremento da clientela decorrente da comodidade que o estacionamento oferta ao cliente, presume-se o dever de guarda. A obrigação de indenizar radica no âmbito do risco profissional do empreendimento, resultante do proveito auferido, ainda que indireto. A tendência, aliás, em situações como a de que ora se apresenta, é a adoção da teoria do risco, em que, como leciona Antunes Varela, o fato constitutivo da responsabilidade deixa de ser necessariamente um fato ilícito. Puxa vida. 93. A gratuidade do estacionamento não arreda a obrigação de indenizar consoante a firme orientação do Supremo Tribunal de Justiça, tanto mais quanto assentado nas instâncias ordinárias em face de circunstâncias apanháveis do domínio dos fatos, que havia aparência de segurança. Já se pacificou a jurisprudência na seção especializada, consoante filtro de inúmeros precedentes das duas turmas que a integram, os quais timbram e remarcam o dever de vigilância e guarda da empresa, a despeito da gratuidade de estacionamento, dado o seu interesse em dispor da facilidade para angariar clientela. A empresa, em atenção aos seus objetivos empresariais, oferece local presumivelmente seguro para estacionamento, assume a obrigação de guarda e vigilância, o que torna civilmente responsável por furtos em tal local ocorridos. Responde pelo prejuízo decorrente de furto da coisa depositada da empresa que oferece ao cliente, ainda quando gratuitamente, paradouro de veículo. Existe em casos dessa espécie o contrato de depósito, ainda que gratuito estacionamento, respondendo o depositário em consequência pelos prejuízos causados ao depositante. Serviço prestado no interesse do próprio incremento do comércio, daí o dever de vigilância e guarda. Ou seja, já dá para perceber por aí que estacionamento, mesmo quando é gratuito, não sendo público, não é público, é do estabelecimento. O estacionamento gratuito, que na verdade guarnece ao estabelecimento comercial, gera a responsabilidade sobre o depósito do veículo, né, sobre a guarda do veículo, o dever de vigilância e guarda, certo? É a culpa em vigilando. Ó, bonito, né? Tô aprendendo a falar tão bonitinho, não é verdade? Olha aqui. Orgulho desse menino de 50 anos de idade. Velho podreira. Vamos lá, velho podreira. Consoante a orientação jurisprudencial que veio a prevalecer nessa corte, deve o estacionamento comercial responder pelos prejuízos causados à sua clientela no interior da área própria destinada ao estacionamento de veículos. Os precedentes dessa casa timbram e remarcaram o interesse da empresa em colocar à disposição da clientela o estacionamento acoplado no estabelecimento comercial com a finalidade principal de atrair a freguesia. A perspectiva de lucro mostra-se então evidente. Tá vendo? É pela perspectiva de lucro que eles oferecem estacionamento. Daí dever de vigilância e custódia com a consequente responsabilidade em hipótese de furto de veículo. Tá legal. Tá legal. Tá legal. O que eu entendo daqui, beleza, é entendido pela jurisprudência que é indenizável. Tá? Irrelevante cogitar estacionamento gratuito. Ok, perfeito. Agora, o que eles vão dizer é que tinha placa lá dizendo que eles não se responsabilizavam.
Tá bom, então ó, a gente já deixa isso daqui assim. Nosso campinho de rascunho. Não é um nome bom. Rascunho, mas tudo bem. Como é que eu vou tratar agora a questão da placa dizendo que o estacionamento não se responsabiliza? Como que eu vou tratar isso? Não vai ter uma súmula dizendo isso. Eu vou ter que apelar aqui, né? Então, vamos roçar aqui. Jus Brasil, legal, Suzane Macedo, vamos ver o que ela tem a dizer. Olha que bela ementa aqui, risco do negócio, artigo 51 da Lei do Consumidor, 25 da Lei do Consumidor. Poxa vida, que coisa rica. Não é raro ver em lojas, shoppings e estabelecimentos, ó, vamos dar o crédito aqui à autora, por favor, de quem que é esse texto? Suzana Borges de Macedo Zubko, advogada em Curitiba. Tá legal. Se eu gostar do texto, eu vou clicar em seguir, mas sei lá, parece que já começou muito bem o texto aqui. Não é raro ver em lojas, shoppings e estabelecimentos de estacionamento uma sinalização indicando a cláusula de irresponsabilidade / não indenizar. Nós não nos responsabilizamos. No artigo desta semana, analisaremos a extensão de tal indicação e como deve se portar o consumidor e empresário diante disso. O Supremo Tribunal de Justiça, o que eu acabei de visitar, já tratou amplamente do tema, tendo inclusive sumulado a matéria. Vejamos, súmula 130. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Há quem diga que a súmula não foi clara, visto que não descreve especificamente sobre os bens ou objetos deixados no interior do veículo. Porém, analisando os precedentes que levaram à redação do entendimento, verifica-se que, em muitos dos casos, tratava-se de dano a bens guardados no interior do automóvel. Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em termos gerais, é de responsabilidade objetiva do estacionamento comercial que se propõe a guardar o imóvel do consumidor. Perfeito. Gostei, muito. Talvez... Sim, ótimo, não. Mano, cala a boca. Eu não tenho nada a acrescentar, cara. Eu sou um mero falador de... que não cala a boca. Vai. Sobre o assunto de furtos no interior de lojas ou semelhantes, já tratamos aqui. Sério. Não, sim, furto interior de lojas semelhantes, aí sim, responsabilidade objetiva não é verdade. Eu acho que é, sim, eu já vi antes, cara, já vi antes. Eu tenho alguma experiência, vai, também não sou tão lixo assim, caramba. Para de falar merda, para. Foco, com tudo. Quando a atividade comercial do empresário é unicamente a exploração de estacionamento, bom, aí já é outra situação, mas tudo bem. Deve ser responsabilidade pelo automóvel e os bens que compõem? Em termos gerais, sim, porém existem pormenores que fazem toda a diferença. O dono de um estacionamento assume a condição de depositário ao aceitar acolher e guardar o veículo de um consumidor por determinado tempo e por quantia monetária.
devendo por ele zelar como se seu fosse. Nessa linha entende a doutrinadora civilista Maria Helena Diniz. Grande doutora Maria Helena Diniz. Mestra e tudo mais. O depositário terá responsabilidade pela guarda da coisa que lhes foi confiada, sendo-lhe permitido invocar a ajuda de auxiliares, mas ficará por eles responsável pela perda ou deterioração do objeto depositado. Se contribuiu dolosa ou culposamente para que isso acontecesse, pois tem a obrigação de ter na custódia da coisa que está em seu poder o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence. Eu acho que isso é perigoso. E se eu não tenho cuidado e diligência nenhuma com as minhas próprias coisas? Mas tudo bem. Tudo bem não, eu calo a minha boca, porque afinal de contas, se Maria Helena Diniz está falando, né? Há de que se calar a boca e ouvir. Pois tem a obrigação de ter na custódia a coisa que está... Obrigado a garantir a incolumidade da coisa, devendo abster-se de atos que sejam prejudiciais ao bem depositado. Sim, ok, perfeito. Como a relação entre indivíduo e estacionamento de consumo rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo artigo 14, visto tratar-se da prestação de serviços. Esse dispositivo legal prevê a responsabilização do fornecedor independentemente da existência de culpa, isto é, uma responsabilização objetiva. Legal. No nosso caso, é o estacionamento do supermercado, ou seja, o consumo ali é de estacionamento. O consumo ali é do mercado. E não do estacionamento. Apesar de que o estacionamento compõe o estabelecimento comercial do supermercado. Mas o serviço não é de estacionamento. Manterei este pensamento. Artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados a consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. Calma, nem tudo está perdido. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais modo de fornecimento, o resultado dos riscos razoavelmente que dele esperam e a época em que foi fornecido. Prosseguindo. No entanto, o mesmo artigo também dispõe de hipóteses em que o fornecedor não será responsabilizado se provar que mesmo feito o serviço, o defeito não existe ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Culpa exclusiva de terceiro. Não configura culpa exclusiva de terceiro, alguém ir lá e puxar o carro do cara. Isso é um risco de improcedência, hein? Mantenha isso em mente. O fornecedor de serviço não só será responsabilizado quando provar. Tendo prestado serviço, o defeito inexiste, a culpa exclusiva de consumidor ou terceiro, ou seja, é o parágrafo 3º do artigo 14, né? Parágrafo 3º, artigo 14, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 8.078. Certo? Aqui. Lei 8.078, está escrito aqui. Opa, tá mesmo. Ademais, por ser relação de consumo, cabe ao estacionamento chamado risco do empreendimento.
no qual assume o dever de guarda, vigilância e depósito sobre os automóveis e os bens nele contido. Em eventual demanda judicial, a empresa deve ter meios para comprovar a sua isenção de responsabilidade, como imagens de câmera de segurança, cópias dos tickets de estacionamento, horário de entrada e saída do consumidor, etc. Então, olha só. Vou voltar rapidinho aqui. Bom, em primeiro lugar, ele vai ter, obviamente, vou deixar aqui como anotação. Em primeiro lugar, o cliente vai ter que comprovar que deixou o veículo no local afirmado, certo? De alguma forma ele vai ter que provar, cara, porque se não provar é aí que vão atacar. Em segundo lugar, o que eu vou escrever em segundo lugar? Não sei o que eu escrevo em segundo lugar, não sei, não vou escrever em segundo lugar ainda não. Vamos lá, salva isso aqui, Ctrl B salva. Antigamente Ctrl B era bold, né? Quer dizer, não sei se antigamente, bom, em outras versões de Office aí, era Ctrl B, era bold, que bold significa negrito, né? E hoje em dia o negrito é o Ctrl N, que significa negrito. Pelo menos nessa versão que eu estou usando. Então é isso, sei lá. É uma dica inútil e que atrasa o meu lado. Tá, eu quero saber se isso daqui elide a responsabilidade, porque eu vi em algum lugar aqui que eu até falei nem tudo está perdido, né? Bom, eu me perdi no texto aqui, mas tudo bem. Só um minuto. Tá, aqui o estacionamento, é claro, é prestação de serviço, mas e no caso do supermercado, ele não é um estacionamento, ele é um supermercado. É no artigo 14 aqui, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição de serviço. Será que eles podem colocar essa placa e falar, não, isso daqui é uma informação suficiente à fruição do serviço. Nós não nos responsabilizamos pelos danos, furtos e nada, se um dinossauro pisar no seu carro, o problema não é nosso. Para de viajar. Odeio quando eu viajo. Não tem nada de dinossauro, esquece, apaga e volta uns 10 segundos aí, sei lá. Enfim, me perdoem pela idiotice. Bom, tá certo, então continuo com o grilo na cabeça, onde é que eu tava? Ó. Opa, peraí. Tá, acho que eu tava aqui. Ademais, por ser relação de consumo, cabe ao estacionamento chamado risco do empreendimento, o qual assume o dever de guarda, vigilância e depósito sobre os automóveis e bens nele contidos. Em eventual demanda judicial, a empresa deve ter meios para comprovar a sua isenção de responsabilidade, como imagens de câmera de segurança, cópia dos tickets de estacionamento, horário de entrada e saída do consumidor, etc.
Direito do consumidor é complicadinho. Importante salientar que, embora não descrito no parágrafo 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o caso fortuito ou força maior pode isentar o estacionamento de responsabilidade, como já afirmou o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Entenda-se assim, por exemplo, eventos imprevisíveis da natureza, como vendavais, terremotos, desabamentos ou dinossauros pisando em cima da capota do seu carro. O fato de o artigo 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor não se referir ao caso fortuito e à força maior, ao arrolar as causas de isenção de responsabilidade do fornecedor de serviço, não significa que, no sistema por ele instituído, não passam a ser invocadas. Leia de novo. O fato do artigo 14, parágrafo 3º do Código do Consumidor não se referir ao caso fortuito ou força maior, tudo bem. Ao arrolar as causas de isenção de responsabilidade do fornecedor de serviços, não significa que, no sistema por ele instituído, não possam ser invocadas. Entendi. Ele está dizendo que, apesar disso aqui não estar expresso no artigo 14, certo? Não significa que não possa ser invocado. Não significa que o estabelecimento não possa arguir caso fortuito e força maior na sua defesa. Desta forma, dando continuidade desta forma, o estacionamento deve se responsabilizar pelos danos causados ao automóvel em sua guarda e induzir o consumidor em acreditar o contrário. Calma. Lê o parágrafo inteiro antes de cagar nas calças. Dessa forma, o estacionamento deve se responsabilizar pelos danos causados ao automóvel em sua guarda e induzir o consumidor em acreditar o contrário é prática abusiva, proibida pela lei consumerista em seus artigos 25 e 51. Olha que parágrafo lindo! Eu vou copiar isso daqui. No meu rascunho, tá? Não vou roubar esse texto, vou só me inspirar nele. Consultá-lo. Especialmente na cidade de Curitiba, Paraná, há uma lei municipal que dispõe sobre a aplicação de multa ao estacionamento comercial que dispuser aplicação de multa ao estacionamento comercial que dispuserem avisos ou placas sinalizadoras que não se responsabiliza por danos ou bens deixados no automóvel. É a lei municipal número 14.722 de 2015. Puxa, é isso aí mesmo. Vai cagar estabelecimentos. Cuidem dos seus clientes, poxa vida. É o dever de incolumidade. Responsabilidade objetiva. Não tem o que fazer. Não é verdade? Você que tem estabelecimento comercial, fica esperto, cara. Bota o cupincha lá na frente, rapaz. Larga a mão de ser trouxa. Contrata um manobrista. Salário mínimo que pode te salvar uma grana boa aí. Questão de inteligência. Artigo 1º. Fica proibida a utilização de placas informativas, impressão em bilhete ou cupom, estacionamento pagos ou gratuitos do comércio em geral, prestação de serviço com os seguintes dizeres. Não responsabilizamos, tá? Ou dizeres similares com o mesmo objetivo no âmbito do município de Curitiba.
Entende-se por comércio em geral todo estabelecimento comercial que possui estacionamento próprio ou mesmo terceirizado para empresa especializada. Isso daqui é só uma lei de Curitiba, mas que vale a pena olhar. Vai. Terceiro, o disposto nessa lei entende as empresas especializadas no serviço de estacionamento, ainda que prestem serviço terceirizado a empresas. O descumprimento dessa lei implicará nas sanções, notificação de 30 dias para regularizar. Após decorrido prazo de 30 dias, desse aqui do inciso 1, multa de R$3.000. E inciso 3º, a multa do inciso 2º será aplicada em dobro. Promoção, no caso de descumprimento da notificação em prazo de 60 dias. Promoção, descumpra o prazo em dobro e ganha multa em dobro. Legal, gostei. Assim, o estabelecimento é civilmente responsável. E face a isso, fortemente recomendamos que os empresários do ramo de estacionamento particulares utilizem seguros para as mais diversas situações. Furto, roubo, eventos naturais, danos, etc. Possuam um sistema de câmeras de segurança, controle de horário de saída, tickets, identificando modelo, placas e avarias já existentes nos automóveis que recebem, bem como um formulário para que o consumidor preencha os bens de valor mais elevado. Um formulário para que o consumidor preencha os bens de valor mais elevado que possua no veículo, a fim de que, em decorrendo um evento danoso, o ressarcimento seja justo. Ué, mas poxa vida, quer dizer, eu não tenho que provar que o meu objeto estava lá dentro? É muita sacanagem isso. Tipo, seria muito fácil sacanear. Tipo, eu levo lá o pois é todo lascado no estacionamento do supermercado, deixo a chave no contato, aí alguém leva o carro embora, e eu chego e falo, meu Deus, tinha 15 notebooks da Apple no porta-malas. Né? Sem querer dar ideia pra jirico, né? Porque afinal de contas a gente fala essas coisas, sempre vai um idiota e vai lá e faz, né? Achando, caramba, que ideia genial. Ideia genial é sentar a bunda e estudar que nem eu tô fazendo. Não queira ser espertão, cara. E se você estuda direito já pensando em ser espertão, cara, você começou muito mal. E acredite, existem exemplos dessa estirpe. Dando continuidade. Já o consumidor é indicado que opte por aqueles estacionamentos que dispõem de todos os artifícios acima descritos, e especialmente aqueles que desde logo não digam que não se responsabilizam, e especialmente preencher o mencionado formulário de bens de valor econômico expressivo e, havendo problema, proceda à formalização de um boletim de ocorrência. Então, já viu, né, consumidor? Quando você for estacionar o seu carrinho, se vê essa placa aqui, já torça o seu focinho. E se tiver algo de valor, se você tiver 12 MacBooks Air no seu porta-malas, preencha o mencionado formulário de bens de valor econômico expressivo, que espero que haja disponível no estacionamento. E, havendo um problema, proceda à formalização de um boletim de ocorrência. E havendo um problema, e havendo um problema, ou seja, né, se sumir alguma coisa, se sumir teu carro, qualquer coisa, faça o boletim de ocorrência. Isto posto, o estacionamento deve se responsabilizar pelo automóvel e bens nele contidos, resguardando-se ao adotar medidas de segurança e respeitando, no entanto, as causas excludentes de sua responsabilidade e o nexo causal entre as alegações do consumidor, de forma a buscar um equilíbrio na relação de consumo. Obrigado pela leitura. Caso ainda restem dúvidas, comentários ou sugestões de artigo, não deixe de entrar em contato. Puxa, que solícita! Acompanhe nossos próximos artigos jurídicos para recebê-los por e-mail. Inscreva-se aqui em nossa newsletter. Tá vendo? Não aparece aqui, mas como eu estou
né, me valendo desse artigo, eu gostaria de... Ah, que pena. O site da doutora está fora do ar, talvez, né? Deu o famoso erro 404. Ah, já sei, é porque o gato dela subiu no notebook. Sai daí! Perfeito artigo, com fontes, né? Muito bem escrito. Gostei muito. E ilustrado, com aqui são as palavras-chave, né? Com ótimas tags. Ah, perfeito. Gostei muito. Como é que eu faço para seguir aqui? Isso aqui é muito interessante também, na questão da zona azul. Enfim, né, o pessoal aqui levantando outras dúvidas e observações, né, algumas informações trazidas também pelos participantes aqui. Inclusive, olha que interessante, temos informação da onde que... Não temos informação do local, então eu não posso presumir que seja São Paulo, ou seja, eu vou deixar a nossa legislação quietinha no canto dela. Certo, olha só. E ela responde e tudo mais, né? Legal, legal, legal. Eu faria um comentário aqui dizendo muito obrigado, ótimo artigo. E é isso. Então, na verdade, então é isso que eu vou... Eu já estou fazendo, na verdade, né? Estou fazendo esse vídeo aqui em agradecimento à doutora Suzana Borges de Macedo Zubko. Ela tem aqui, ó, um escritório online no Jus Brasil. Então, qualquer problema com estacionamento aí em Curitiba, ou se quiser um parecer aí de alguém legal, enfim, é isso aí. Obrigado. Tá. Caramba, cara, o trabalho pode ser totalmente extraído desse artigo, e é o que eu vou fazer, viu? Peraí que agora voltando aqui a encarar os meus problemas, algumas dúvidas brotam de volta na minha cabeça, não sei se é por falta de memória, porque afinal de contas eu acabei de ler um artigo sobre, né? As placas indicativas não isentam de responsabilidade, certo? Por quê? Porque configuram... Ah, lembrei. Então é por falta de memória mesmo. Porque é a prática abusiva. Tanto que eu até já copiei esse negócio. Então vamos dissertar.
Pensando bem, eu vou copiar, vou escrever de novo porque isso vai me ajudar a memorizar, apesar de eu estar escrevendo no teclado. Ainda assim existe um trabalho subliminar assim na minha cabeça quando eu mexo os meus membrinhos falangais, ou talvez falanges seja o suficiente. É engraçado como tudo foge da minha cabeça. Eu acabei de ver. E como que eu vou colocar isso daqui? Trata-se de assunto relacionado ao direito consumidor. Tá, isso eu já falei, vou repetir, meu, sei lá. Vamos trocar a cor da fonte aqui para dizer que... vai! Vai! O supermercado Compras e Compras Limitada é responsável pela vigilância e guarda dos veículos confiados ao seu estacionamento, ainda que seja gratuito, pela razão que eu já esqueci. Como que meu cérebro vai me permitir que eu... Enfim, nossa, esquece, cala a boca. Ainda que seja gratuito. Pá. Poxa, não dá pra abrir mais? Não, não, não. Calma aí, calma aí. Dá pra abrir mais, sim.
Caramba, eu tava com o negócio aberto aqui, meu. Por que que eu não tô mais achando? Ah, deve ter anotado aqui, né? No meu rascunho. Aperta o Ctrl e vira a mãozinha, ó, que legal. E aí você consegue acessar o link do seu artigo, do seu texto do Word. Em menos de meia hora. É incrível. Puxa vida. Tá pensando bem. A gente copia aqui e joga no. Ah, que legal, é sério isso. Meu, se a súmula 10 está na página 1, então a súmula 300 deve estar na página 3. Meu Deus, errei feio. Poxa, não tem aqui uma busca menos difícil? Ah, meu, fala sério, calma aí, tem que ter um jeito mais fácil de achar isso. Puxa vida. Não, tem sim um jeito mais fácil de achar isso, eu já achei isso mais fácil. Pesquisa. Súmula em algum lugar aqui. Ah, meu. Súmula 310, é isso? Nossa, eu já nem lembro. Demorou tanto tempo que fugiu da cabeça. Ou a 130? Nossa, agora eu não lembro mais. Socorro. 130. Puxa vida, eu já tava perto ali, viajei. Ah, só botar aqui número da súmula, caroço. Responsabilidade civil. Procurar por furto. Indenizável.
tem que citar a fonte, tá bom? Tudo bem, isso aí é uma coisa que eu já presumi. Hã? O que aconteceu? É investigação de paternidade? Não. Ah, eu quero aqui, não tem inteiro teor? Será que é em enunciados? Poxa vida, mas aí vai assim mesmo? Chamarinho. Nossa. Era 130, né? Bom, já estamos na 110. Opa, passei. Volta um pouquinho. Caroço, senhor. Opa, aê. Caramba, acho que eu vou salvar esse negócio. Não adianta eu salvar essa URL de pesquisa aqui, é isso? Bom, eu diria que eu já tenho material suficiente para responder essa questão. Então, essa fase de pesquisa eu vou já dar por encerrada, me baseando na súmula aí do STJ e no Código do Consumidor, nos artigos 25 e no artigo 14. Isso, o que eu quebrei aqui, meu Deus do céu. Vou falar assim por cima. O supermercado Pão é responsável pela vigilância e guarda dos veículos confiados no estacionamento, ainda que seja gratuito, conforme entendimento postulado, não. O entendimento contido na súmula 130 do STJ. Ainda aqui. A colocação de placas indicativas de placas informativas. No sentido de dividir a responsabilidade do estabelecimento configura prática abusiva e ilegal. Bom, aqui no município é ilegal, em Curitiba é ilegal. Tá, depois eu fundamento melhor. Possibilidade jurídica de indenização. Sim, é indenizável, mas eu preciso dissertar bonitinho. Por que é indenizável? Porque
E a responsabilidade objetiva é um dever de incolumidade. Caramba, possibilidade de sucumbência. Poxa vida, pelo que eu entendi, não tem possibilidade de sucumbência. Ah, claro que tem possibilidade de sucumbência. Ó, aqueles negócios lá que quebram o nexo causal lá, culpa exclusiva de terceiro. O fato não existir, sei lá, como existir, o cliente não estacionou lá. Vou escrever de um jeito meio chuleta assim e depois eu vou polir o raciocínio, né? Mas por enquanto, vamos lá. O fato não existiu, tá, tem mais coisa, mais incrível, cara. Meu cérebro já tá começando a dar pipoco, velho. Tá, força maior. Eu já coloquei isso lá? Nossa, mano, não acredito. Fortuito externo. Força maior. Tá. Isso daqui. Isso daqui. Cadê o texto? Isso daqui vai na possibilidade de sucumbência, né? Deixa eu colocar aqui assim. Só. Tá, isso daqui vai no meu item A. Coloca no rascunho do item A. Tá. Item B. Possibilidade jurídica de indenização pelo fato. Tá, isso aqui é a lei de Curitiba. Tá legal, muito bem. Muito bom, vou voltar aqui. Tá. Tá, se estacionamento for um negócio, é claro, a responsabilidade é total. Sim, aqui fala Marilena Diniz sobre o estacionamento como atividade principal. Aqui também.
O defeito não existe se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Culpa exclusiva. Culpa exclusiva do cliente. Culpa exclusiva de terceiro, fortuito externo. Ou de que o fato não existiu. Tá. É só isso que lide a responsabilidade civil? Do consumidor. Vamos colocar consumidor em vez de cliente. Risco do empreendimento. Teoria do risco, né? Do risco integral. Colocar plaquinha prática abusiva. O que mais tem no item A mesmo? Tá, então falar sobre a responsabilidade. Falar da responsabilidade objetiva. Risco. Risco integral, isso? Risco integral, sei lá. Tá. Tá bom, eu organizei aqui, eu juntei o fato das placas indicativas, né, do ato abusivo, e eu juntei no tópico da responsabilidade. Acho que foi bem esperto da minha parte, porque ficou sucinto. Possibilidade jurídica da indenização. Bom, aí eu vou ser um pouco redundante aqui, porque eu vou estar falando do mesmo negócio aqui. Vamos ver aqui. Só um rascunho. Tá, o abuso, tá, serve item A, aí fala da lei de Curitiba, opa. Tá, isso é irrelevante. Bom, isso também é irrelevante. Tá ótimo, eu acho que eu já exauri o artigo aqui da Suzana Borges de Macedo, Zupco. Tá legal? Agora, quanto ao inteiro teor dessa brincadeira aqui, nossa senhora.
Aí tem um monte de precedentes. Caramba, não, aí eu vou entrando num labirinto suicida. O que é a súmula anotada? Vamos lá, vivendo e aprendendo. Ah. Puxa vida. Que excesso de riqueza. Então tá bom, a ideia já tá composta aqui, já tem o resumo, já tem o material. Agora eu vou fazer uma pausa aí, porque sei lá, pra ver se eu consigo ir tecendo o texto na minha cabeça. Puxa vida, já fiquei 1 hora e 17 minutos aqui. Só nessa versão, né, de vídeo, porque eu tentei outras e tive um problema no meu Explorer, mas não esse Explorer aqui, não no navegador de internet, é no Explorer mesmo, esse aqui, navegador do sistema operacional. Podemos assim dizer. Para gravar eu estou usando esse Tubecatcher que atende a minha necessidade. Não sei se é o melhor, se é o pior, mas funciona. E é isso. Próxima etapa é terminar esse negócio. Vou terminar daqui a pouco. Abraço.